tarde, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui na nossa amada Paulo de Tarso, nos reunindo em nome de Jesus para ouvirmos um pouquinho mais dos seus ensinamentos e assim sairmos daqui fortalecidos, harmonizados, envoltos numa energia muito saudável, muito salutar. Então nós vamos agradecer primeiramente ao nosso amado Mestre Jesus por ter nos concedido esta oportunidade de aqui estarmos, de participarmos deste encontro nessa tarde na nossa amada Casa Paulo de Tarso. Agradecer também aos benfeitores que nos sustentam, que nos amparam, que nos conduziram até aqui. Que possamos ter bons momentos de reflexão, de meditação, para que essas lições possam calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, e assim nós conseguirmos dar seguimento a esta nossa caminhada, esta nossa trajetória evolutiva, sabendo, Jesus, que podemos sempre contar contigo. Nós queremos também rogar a ti, querido amigo, as bênçãos à nossa expositora, Marinês, na tarde de hoje. Que ela seja, Senhor, envolvida pelas tuas vibrações amoráveis e que tudo aquilo que ela preparou para passar para nós, a gente possa estar assimilando, porque é muito importante, cada dia da nossa existência, nós nos ligarmos ao nosso querido Mestre através dos seus ensinamentos. Um bom trabalho para nossa querida amiga, uma boa palestra para todos nós, e assim seja. Então, boa tarde. Sempre agradecendo por mais essa oportunidade que Deus me concede de estudar um pouquinho mais, de preparar essa matéria, esse ensinamento de Jesus, para que todos nós possamos aqui juntos, encarnados e desencarnados, fazermos uma reflexão a respeito desse assunto que nós estamos estudando e está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados os aflitos, mas hoje nós vamos tratar especificamente do item causas anteriores das aflições. Na semana passada, a Rosa Olson nos trouxe as causas atuais e agora, continuando o estudo, nós vamos então refletir sobre essas causas anteriores. Então, nós vemos que a Terra é um campo de provas e que a vida humana é um estágio que nós estamos fazendo aqui nesse campo. Então, nós temos as provas e as provações, que são coisas diferentes. As provas são aqueles meios de aprendizagem e as provações são as consequências do passado, as expiações e faltas que nós cometemos lá em vidas anteriores. Mas, se nós estamos aqui, é porque necessitamos passar por essas provas. E o espírito, quando ele está desencarnado, ele consegue ver com precisão, claro que com o auxílio dos bons espíritos, quais os motivos daquela situação em que ele se encontra lá no mundo espiritual. Ele sabe que o seu mundo verdadeiro e definitivo é aquele lá, e não esse aqui, o terreno. Ele compreende que a existência terrena é passageira e só tem por finalidade prepará-lo para a vida verdadeira e permanente. Os espíritos superiores, eles nos dizem que quando nós estamos na Terra, nós costumamos nos lamentar do dever de enfrentar os nossos problemas, porque nós nos deixamos hipnotizar pelas miragens da Terra, nós nos anestesiamos, nos iludimos por todas essas questões materiais, né, que a Terra nos traz. E aí nós vamos perdendo essa visão espiritual do verdadeiro objetivo da vida aqui corporal. Então, ninguém vem à Terra para gozar da felicidade perfeita.
que só podemos desfrutar no mundo espiritual superior ou nos mundos superiores do espaço infinito. Mas nós já podemos começar a ser felizes aqui mesmo na Terra. E a felicidade aqui na Terra, ela consiste, antes de tudo, precisamente na oportunidade de enfrentarmos as nossas provas e expiações com firmeza e decisão. E só são realmente felizes os que vencem o mundo, não é vencer no mundo. Jesus nos disse: eu venci o mundo, para que nós possamos então nos elevar aos planos superiores da vida verdadeira, que é a espiritual. Mas aí nós fazemos essas perguntas: por que tanto sofrimento ao redor de nós, né, dos nossos passos? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que para alguns tudo dá certo e para outros não? Essas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem uma resposta lógica quando nós analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação. Mas, se nós olharmos a vida numa perspectiva mais ampla, nós vamos obter respostas para todas essas dúvidas. Há males para os quais a pessoa em nada contribuiu, e ela é, de repente, atingida por uma adversidade, por doenças, pelo abandono do ser amado, os reveses da fortuna, né, reveses financeiros. A sua vida parece se transformar, perder sentido, e repentinamente ela passa a enfrentar um sofrimento indescritível. Por mais que ela tenha agido com prudência, com seriedade, com honestidade, não foi suficiente para poupá-la daquele sofrimento que parece chegar gratuitamente. Nesse momento é que o Espiritismo, então, apresenta a sua mais alta dose de consolação ao espírito humano, quando ele nos diz: nós não somos o resultado de uma única existência, de uma só vida. Uma existência só, ela é insuficiente para explicar a vida. É pouco tempo para nós gostarmos tanto da pessoa quando a gente conhece pela primeira vez, ou o contrário também, né? Gostar pouco de alguém que a gente encontrou naquele primeiro momento. É ainda muito pouco tempo para se ter um dom, para se desenvolver uma habilidade que às vezes requer várias vidas para ser conquistada. E por sua vez, o Espiritismo vem e nos explica acerca das nossas múltiplas existências, e todas elas solidárias. Nós podemos comparar a nossa vida a uma novela. Então, cada existência representa um capítulo, ou um seriado. Cada existência vai representar um episódio. Talvez nós tenhamos reencontrado ainda hoje, lá na fila do supermercado, na caixa, alguém que nós prejudicamos há 700 anos. Ou alguém com quem nós construímos uma belíssima história há uns 500 anos. Talvez hoje nós estejamos vivendo uma situação de dor para a qual nós tenhamos sido preparados há mais de 2000 anos. E somente agora nós estamos tendo condição de suportar. Então, as existências são solidárias. Elas se unem e nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma criatura pelo corpo. Nós olhamos uma criança de 2 aninhos, né, e aí pensamos: mas ela tem apenas 2 aninhos. Isso porque nós estamos olhando só para aquele corpinho. Todavia, há naquele pequeno corpo um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências, repleto de experiências boas e outras nem tanto. Ele traz
imperfeições, mas também traz virtudes, habilidades e inabilidades. E nasceu com um certo propósito. No livro Ceifa de Luz, na psicografia de Chico Xavier, capítulo 27, o Espírito Emmanuel esclarece: no limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, retorna à concha obscura do egoísmo, da vaidade, endurecendo-se na mentira, na delinquência. É o aprendiz recusando a lição ou o doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, nós vemos que nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento consiste em sair daqui melhor de quando nós aqui chegamos. E isso implica eliminar as nossas imperfeições, os vícios, e isso significa passar por muitas aflições. E algumas delas foram pedidas, por mais que às vezes a gente duvida. Quando nós estamos no plano espiritual, nós costumamos pedir antes de voltar aqui na Terra. Eu quero passar por isso, quero passar por aquilo. E os espíritos amorosos, como sempre, nos advertem: olha, vai com calma, vá devagar. E aí, quando nós chegamos aqui, nós vamos querer negociar. Olha, eu queria rever. Será que não dá para aliviar um pouco o meu fardo, diminuir para uns 30%? Porque está pesado. E aí o Espírito Emmanuel vem ainda nos explicar. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos aperfeiçoa para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, realmente, nós podemos dizer que para enfrentar as aflições cujas causas estão em vidas anteriores, nós precisamos permitir que o Espiritismo entre no nosso coração. Porque se ele ficar só aqui na nossa cabeça, nós não ficamos em pé. Nos momentos em que encontramos as aflições, nós precisamos de consolo, de alimento para o coração, nós precisamos de força, de coragem. Então, quando a aflição chega e vem do passado e nos alcança nessa vida, há apenas um remédio: entregar-se a Deus e confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade divina vão se alterar. Que há um propósito oculto naquele acontecimento. Que os sofrimentos são como uma tempestade. Eles não duram para sempre. E que mesmo que não seja previsível, alguma coisa vai acontecer naquele momento. É preciso confiar, porque a fé não significa acreditar. Se fé fosse acreditar, nós não brigaríamos com Deus quando estamos sofrendo. Não entraríamos no desespero, na revolta, na lamúria. Mas e quem de nós aqui já não brigou com Deus de alguma forma? Então, fé é confiar. É esse o grande ensinamento que a doutrina espírita propõe. Uma fé que não é cega, uma fé raciocinada. Eu confio porque tenho uma base. Nós não sabemos o porquê, qual é a razão exata daquele sofrimento, mas sabemos que há uma razão, que há uma lei divina.
Então, nós devemos partir do princípio de que as aflições são justas. Se não pensamos assim, nós poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros pelo nosso sofrimento, ou até em Deus. Então, confiar significa desligar o carro da vida, abrir a porta e entregar a chave para Deus e dizer: olha, agora é com o Senhor que dirige, está em suas mãos, eu confio. Essa é a fé que move montanhas, a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade. O resto é treino. Todas as demais práticas são apenas oportunidades concedidas pelo Criador para adquirirmos provisão, preparo espiritual e, portanto, enfrentar os momentos de dificuldade, quando teremos de verdadeiramente confiar e entregar. E por circunstâncias que nem sempre nós somos capazes de entender ou explicar, a vida se renova. Por isso, a reencarnação é, antes de tudo, um processo educacional. Se muitos dos sofrimentos na Terra são consequências das infrações às leis de Deus, já cometidas nesta existência, outros parecem imerecidos e injustificáveis, quando quem sofre não fez nada para merecê-los. Há muita coisa que a gente não sabe de onde é que vem, por que acontece, como é que isso ocorre. Encontramos situações para as quais nós não vemos explicações imediatas na vida que nós temos. Como é que nascem crianças ricas, poderosas, ao lado de outras miseráveis, famintas? Como explicar essas coisas? Essas crianças não fizeram nada para merecer isso. E muitos dizem que são verdadeiros anjinhos e que uma mãe traz nos seus braços um anjinho marcado por doenças incuráveis ou por doenças gravíssimas. O que acontece? Ficamos pensando nesses problemas para os quais não achamos explicações agora, nesse nosso mundo, não é? Então, nós pensamos: como é que uma criança é violada, violentada e morta? Como se justifica isso? Somente na perversidade do adulto que cometeu esse gesto? Como que nós podemos justificar isso se nós consideramos as leis de Deus leis de perfeição? Isso faz com que muitas vezes, muitas pessoas não creiam mais em Deus, porque seria impossível admitirmos esse Deus justo, amoroso, bom, Pai de toda a humanidade, admitindo a unicidade das vidas, uma única existência. Se nós vivemos na Terra uma vez só, se for assim, realmente a vida não merece ser vivida. Nascer de pais que rejeitam os filhos, aqueles que maltratam, outros tantos que abandonam, a morte de entes queridos, de filhos, pais de família, a falta de oportunidade para o trabalho, para suprir as necessidades da família. Os acidentes, sem culpa nenhuma daquele que sofre. Todas as frustrações, apesar do esforço em realizar os seus sonhos. Tantos outros sofrimentos, aparentemente injustificáveis. Se for assim, de fato, Deus não poderia existir. O que acontece é que às vezes nos falta esse olhar para entendermos e aceitarmos que nós não estamos na Terra pela primeira vez. E se nós já compreendemos Deus nos seus atributos absolutos, nós não podemos culpá-lo. Se nós pensarmos no princípio que todo efeito tem uma causa, nós vamos concluir que todos os sofrimentos citados também têm uma causa. E se essa causa não pode vir de Deus,
tem que vir do homem. Assim, a justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras, através das suas leis sábias e perfeitas, oferece a bênção do aprendizado constante na corrigenda e na reparação das faltas cometidas. Por isso que a Terra, que é morada de espíritos imperfeitos, em evolução para a perfeição possível, é considerada um mundo de expiações e de provas, onde ainda há necessidade dessas experiências dolorosas, desagradáveis, para que o homem aprenda a fazer aos outros somente o bem, amando-os como irmãos, né? Que Deus nos diz que somos todos irmãos. Numa visão materialista do só nascer, crescer, morrer, realmente, a Terra é um mundo injusto na distribuição das dores, dos bens, da felicidade para os bons e para os maus. Mas, se olharmos sob o ponto de vista da imortalidade do espírito e das vidas sucessivas, nós vamos perceber que essa injustiça é apenas aparente, visto que cada um de nós está no momento, vivendo as experiências necessárias ao seu aprendizado. E de cada um depende libertar-se dessas necessidades expiatórias, exercitando o bem. Mas será que essas explicações valem para todas as atribulações do viver na Terra? Elas são sempre consequências de faltas cometidas nesta ou em existências anteriores? Não. Kardec nos explica que muitas dessas aflições são provas escolhidas pelos espíritos que pedem para apressar o seu adiantamento ou para terminar a sua purificação. O conhecimento desse fato é importante para nós não julgarmos que todo sofrimento é resultado de faltas como expiação. Mas e o que é expiação? É sofrer as consequências das faltas cometidas. Tem por objetivo despertar no espírito culpado a consciência daquele sofrimento que provocou com as suas ações, reparar os males causados por elas, perceber o porquê dessas ações, corrigir-se na eliminação dos sentimentos e emoções negativas que originaram, prosseguindo na sua evolução em melhores condições. E as provações? As provações são os testes de avaliação daquilo que foi aprendido. É passar pelas dificuldades que deram origem às ações negativas para resolvê-las sem ferir ninguém, usando essas provas para o desenvolvimento de suas qualificações intelectuais e morais. Por isso que Kardec afirma que a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque aquilo que é perfeito não precisa mais ser provado. Então, o espírito ele pode ter conquistado um certo grau de elevação, mas, querendo avançar mais, ele solicita uma missão, uma tarefa, né, para realizar aqui na Terra, e pela qual ele tanto mais vai ser recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa for a luta. Esses são os casos daquelas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem que não trazem nada de mal nessa existência, né, ou da sua existência anterior, e que sofrem agora aqui uma resignação cristã às maiores dores, pedindo somente para Deus, para que lhe dê forças para suportá-las, e não reclamam. E ao contrário, pode-se considerar como expiações aquelas aflições que provocam as reclamações e levam o homem à revolta contra Deus, né? Então, nós vemos, eu vou avançar aqui no nosso tema, porque o relógio disparou. Nós chegamos à conclusão, com essas breves reflexões, que nós não estamos aqui na Terra em férias. Nós encarnamos para evoluir, intelectual e moralmente.
E esse aprendizado, no estágio em que nós nos encontramos, envolve necessariamente as provas e o sofrimento das expiações. E aí, quando isso ocorre muito tarde na nossa vida, nós olhamos para trás e dizemos: perdi minha vida. Assim como aquele trabalhador preguiçoso vai dizer: perdi o meu dia. Mas a bondade divina, sendo infinita, ela dá ao trabalhador preguiçoso a possibilidade do trabalho ao raiar do novo dia. Assim como ela dá aos espíritos a oportunidade de entender e reparar os seus males em outras encarnações. Daí, então, as causas anteriores das aflições. Porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, sendo assim, nós vemos então que Deus também não nos castiga. Nós vemos que simplesmente nós mesmos é que somos as vítimas infalíveis daqueles equívocos que nós cometemos, tanto lá no passado quanto no presente. Então, nós também precisamos assimilar essa ideia de que nós estamos aqui procurando aprender aquilo que não sabíamos, para que não venha com essa conotação que nós reencarnamos só para pagar. Isso é uma interpretação enviesada do processo evolutivo, é aquela noção antiga de pecado, de bem e de mal. Então, enquanto se aprende, nós vamos corrigindo as distorções que foram vividas no passado com a educação do espírito quanto às leis de Deus, né? Nós costumamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança, e aí vamos associar que Deus é vingativo, é cruel, é tirano. Nós esquecemos do Deus Pai carinhoso, atencioso, que foi trazido por Jesus para todos nós. Então, também chegamos a essa conclusão, que ninguém está sofrendo aqui na Terra por castigo divino. O que se convencionou chamar de castigo divino, na verdade, é a manifestação do amor de Deus para com os seus filhos. E é este amor que nos concede as oportunidades novas, para nós reaprendermos, refletirmos e trabalharmos para nos redimir. São os mecanismos das leis divinas que buscam nos impedir para que nós não caiamos novamente naquele mesmo equívoco, de trilhar nos caminhos que realmente nós traçamos para os nossos objetivos, né? Vou avançar mais um pouco, porque o relógio já deu o nosso tempo, né? Então, quando a gente também pode pensar assim, mas se eu fui outra pessoa no passado, como é que fica isso agora, nessa vida, né? A gente vê que, na realidade, nós fomos outra pessoa no passado, e hoje estamos sendo outra. Só que o espírito é o mesmo, o indivíduo é o mesmo. A pessoa, que chama a personalidade, a máscara, em cada existência nós vamos mudando de face. Nós mudamos a personalidade, mas é o mesmo indivíduo, é o mesmo espírito mudando de aparência, mudando de máscara. Quando nós trocamos de roupa, nós não deixamos de ser quem somos. Então, aqueles erros que nós cometemos no passado voltam conosco. Nós estamos de roupa nova, mas a alma é a mesma e nós vamos ter que dar conta disso, né? Mas também não está tudo perdido. Os acertos que nós já fizemos de outras vidas, nós trazemos juntos. É por isso que nós já merecemos uma sociedade com progresso, com tecnologias cada vez mais sofisticadas, o avanço da ciência em todas as direções, as vacinas, né? Já temos remédios, já temos moradias confortáveis. Isso tudo já corresponde ao bem que nós já fizemos aqui na Terra, que nós já espalhamos aqui. Mas, quanto aos erros cometidos, o Cristo nos disse: só sairei daí depois de pagardes o último ceitil, quer dizer, a última moeda. Então, é importante que a gente perceba que nós estamos aqui na Terra, ao mesmo tempo, ela é uma escola, ela é um hospital, ela é um presídio, dependendo daquilo que nós estamos fazendo aqui. Quem precisa continuar os seus aprendizados, a Terra vai se apresentar como uma escola, né? Aquele que foi esperto, entre aspas, né, que escapou da lei, aí, quando retorna, é a mão da justiça que se apresenta
na forma de um presídio para ele. É um cárcere. Para aqueles que criaram patologias nas vivências desorganizadas do seu passado, que se encheram de drogas, de excessos de todo tipo, infelicitaram a sua vida, provocando até a saída mais cedo do corpo. Quando eles voltam à Terra, essa vida é um hospital. Mas, de qualquer forma, seja uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, seja um presídio, a Terra é o nosso campo abençoado de oportunidade. Então, tudo aquilo que nós não temos explicações na atualidade, essas explicações estão no nosso passado, nas coisas que fizemos positivas ou negativas. Então, nós vemos que uma pessoa, por exemplo, que vive 100 anos na Terra, ela não consegue aprender tudo. Quem nasce e morre na mesma hora. Quem morre jovem não aprendeu tudo, nem no mundo do intelecto, nem no campo da moral, da ética. É por isso que nós precisamos voltar a essa escola, voltar a esse hospital, retornar a esse cárcere que seja, né, a esse campo de aprendizado que é a Terra. Vamos pular mais um pouquinho. Então, o que nós estamos vendo com esses momentos de estudo é para nos lembrar que temos a doutrina espírita, que está aqui para nos auxiliar a descobrir o que está errado em nossa vida e a retomar o caminho correto. Para nos lembrar que todos os recursos da espiritualidade superior estão à disposição de todos nós. Os bons espíritos, eles estão sempre tentando nos influenciar para o bem. Nós é que impedimos quando nós nos fixamos naqueles aspectos negativos que nós trazemos. O egoísmo, o orgulho, o medo, a raiva, o rancor. Então, é urgente que nós olhemos para dentro de nós mesmos e reflitamos sobre por que estamos sofrendo, a fim de mudar de atitude, aproveitando o que de bom nos oferece a doutrina espírita em matéria de reflexões, de oportunidades, de praticar o bem, tornando-nos felizes simplesmente porque nós estamos nos esforçando para cumprir a lei maior que nos diz que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito, não é? Então, tenhamos essa certeza, queridos irmãos, que nenhum de nós enfrenta as suas aflições sem o amparo dos seus protetores. E o amparo que os amigos espirituais nos oferecem é uma presença muito sutil. Eles estão ao nosso lado vibrando, torcendo para que nós tracemos essa trajetória cumprindo com os nossos deveres, né, de amor, de caridade, de reforma da nossa conduta, daqueles equívocos. E tenhamos a certeza absoluta, então, que a primeira presença constante em nossa vida é a do Cristo. E junto dele, todos esses corações, esses benfeitores invisíveis, que estão torcendo, né, para que nós cheguemos do outro lado com o nosso dever cumprido, com o nosso coração mais brando, mais asserenado, por termos aceitado a condução do Criador, nosso Pai, em nossas vidas. Então, encerrando, que a gente possa fazer desse mundo de aflições um lugar mais bonito, de mais compreensão, de mais tolerância. Assim como as luzes do Natal enfeitam as nossas casas, que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine a nossa casa mental, o nosso coração, nos mostrando que Ele veio para nos ensinar sempre o melhor caminho. E o nosso melhor presente para Ele, que é o aniversariante, né? Vamos nos lembrar, o melhor presente para Ele, para nós e para o nosso próximo, é o amor. Então, que enfim possamos reforçar todos os laços que nos aproximam de Deus. Muita paz e muito obrigada.